E aos 102 anos, eu ainda acordo antes das 6, preparo meu próprio café da manhã, rego a horta, separo meus remédios, anoto meus compromissos e caminho até o portão sem ninguém me puxando pelo braço. Minha memória não é perfeita. Às vezes entro na cozinha e esqueço o porquê. Mas lembro aniversários, receitas, conversas antigas e onde escondi o dinheiro que meu bisneto vive tentando descobrir. Aos 84 anos, achei que estava começando a perder tudo. Eu tinha medo de perder minha casa, medo de deixar o fogão aceso, medo de depender dos meus filhos para tomar banho, comer ou sair da cama, medo de ouvir alguém dizer que seria mais seguro me colocar num lugar onde eu não conhecesse o cheiro da cozinha, o barulho do portão ou a sombra da mangueira no quintal. Hoje, quase 18 anos depois, moro na mesma casa amarela, em São João del Rei. Meu filho vive perto, minha neta Marina aparece quase todos os dias, mas ainda faço muita coisa sozinho. Toda manhã, antes do pão e antes do café, eu bebo uma mistura simples. Ela leva água, aveia, linhaça moída, meia banana e cacau sem açúcar. Não é gostosa como doce de leite, vamos deixar isso claro. Também não é uma poção milagrosa, mas foi a primeira rotina que consegui manter quando minha alimentação, meu sono e minha atenção estavam completamente desorganizados. 2 médicos que me acompanharam disseram não esperar me encontrar aos 102, vivendo assim, conversando com clareza e cuidando da própria rotina. Nenhum atribuiu isso ao copo, eu também não. O que posso fazer é contar exatamente o que aconteceu comigo. Talvez você tenha esquecido uma palavra comum, procurado os óculos que estavam na sua cabeça ou sentido medo durante um teste de memória. Eu conheço esse medo, conheço a conta silenciosa. Quantos anos ainda vou morar sozinho? Isso é cansaço ou o começo de alguma coisa? Eu não posso responder por você, mas posso explicar o que eu fiz. Vou contar como preparo a mistura, quanto uso, em que horário tomo e o que mudou ao longo das semanas. Também vou contar os erros, porque eu exagerei na linhaça, deixei a bebida grossa como massa de parede e quase desisti no 3º dia. Só que existe uma parte mais importante. A bebida ajudou, a alimentação ajudou, caminhar ajudou, mas isso tudo foi talvez 30% da mudança. Os outros 70% não estavam no liquidificador. Eu chego lá mais adiante. Primeiro preciso contar como comecei. Minha esposa, Lúcia, morreu quando eu tinha 82 anos. Nós fomos casados por 57 anos. Ela sabia onde tudo estava. Eu tinha desenvolvido a habilidade muito masculina de perguntar antes de procurar. Depois que ela se foi, a casa ficou grande, grande demais. O relógio da sala parecia bater mais alto. A cadeira dela ficou vazia perto da janela. O cheiro do sabonete de lavanda ainda aparecia no banheiro durante semanas, embora ninguém mais o usasse. Nos primeiros meses eu me alimentava mal. De manhã, café forte e pão. Às vezes pulava o almoço. À noite, biscoito, queijo e qualquer coisa que não exigisse panela. Eu dormia picado, acordava às 2, depois às 4, olhando a luz do poste atravessar a cortina. Foi nessa época que comecei a esquecer pequenas coisas, uma conta paga 2 vezes, uma panela vazia no fogo. O nome de um vizinho que eu conhecia havia 20 anos. O golpe maior veio quando visitei meu irmão Joaquim, aos 87 anos, numa instituição depois de 2 quedas. No corredor senti cheiro de desinfetante, sopa e roupa guardada.
Uma televisão falava alto para ninguém. Joaquim estava perto da janela. Ele segurava um copo azul, perguntou 3 vezes que dia era e depois disse: Toninho, você ainda está na sua casa? Eu disse que sim. Ele apertou minha mão. Então cuide disso. Foi só isso, mas a frase entrou em mim como prego em madeira. Na volta, sentei na cozinha com o casaco molhado, olhando a caneca de Lúcia no armário, e fiz uma promessa: eu cuidaria do que ainda tinha. Na semana seguinte, marquei consulta com a doutora Helena, uma geriatra que tinha 46 anos e pouca paciência para minhas desculpas. Ela perguntou sobre sono, comida, remédios, audição, tristeza e rotina. Fez testes de atenção, pediu exames e conversou com meu filho. No retorno, ela não me deu uma resposta dramática. Disse que não havia naquele momento uma explicação única para meus esquecimentos. Eu estava de luto, dormia mal, comia mal, bebia pouca água, passava horas sentado e quase não conversava. Eu perguntei: doutora, então o que eu tomo? Ela encostou a caneta na mesa e respondeu: seu cérebro não precisa de um truque, seu Antônio. Precisa receber o básico todos os dias. Essa frase virou meu princípio. O básico, todos os dias. Eu comecei a enxergar meu corpo como uma casa antiga. Minha casa tem mais de 80 anos. Sem cuidar dos fios, a luz falha. Sem limpar os canos, a água passa devagar. Com a despensa vazia, o almoço não aparece. Com as janelas fechadas, o ar pesa. Meu cérebro também era uma casa antiga. Precisava de água, precisava de combustível, precisava de gordura boa para manter certas estruturas, precisava de movimento para o sangue circular, precisava de descanso e precisava de gente entrando pela porta. A primeira parte da mistura era a mais simples: água. Eu usava cerca de um copo, entre 180 e 220 mililitros. No começo eu achava isso inútil. Água não melhora a memória, eu dizia. Talvez não diretamente, mas eu passava a manhã sem beber e desidratação em gente mais velha pode piorar cansaço, tontura e confusão. Eu passei a colocar a água no liquidificador antes dos outros ingredientes. Em dias frios, usava água levemente morna. Às vezes trocava por leite, quando a doutora e a nutricionista diziam que cabia na minha alimentação. O primeiro efeito não foi uma lembrança brilhante, mas menos dor de cabeça no fim da manhã, depois de uns 10 dias. Talvez tenha sido a água, o café da manhã ou os dois. Minha bisneta Clara dizia que a bebida parecia cimento de vô. Ela não estava totalmente errada. Foi Marina quem montou esta câmera hoje. Ela também disse que eu deveria pedir uma coisa. Segundo ela, se a história ajuda, a pessoa pode se inscrever no canal. Eu disse que aos 102 já tenho gente demais mandando em mim. Ela respondeu que o botão é de graça. Então faça como Marina mandou. Ela fica feliz e eu ganho paz. Depois da água vinha a aveia. Eu colocava 2 colheres de sopa rasas, não um copo inteiro. Eu cometi esse erro uma vez e precisei comer a mistura com colher. A aveia não acende a memória, ela tornava minha manhã mais estável. Antes eu comia pão branco, geleia e café forte. 1 hora depois vinham moleza e fome. A aveia tem fibras e carboidratos que podem ser absorvidos de forma mais gradual, né? Na casa antiga era como abastecer a despensa com algo que durava até o almoço, em vez de acender jornal no fogão e esperar que o fogo ficasse forte a manhã inteira.
Eu deixava a aveia de molho por 10 minutos, às vezes desde a noite anterior, sem liquidificador, misturava com iogurte natural e comia devagar. Depois de 3 semanas, eu parava menos por cansaço. Conseguia regar os vasos, varrer a varanda e organizar o almoço sem aquela queda brusca. Não foi milagre, foi estabilidade. E estabilidade para a cabeça vale ouro. Mas foi aí que a coisa ficou interessante. O ingrediente que mais estranhei foi a linhaça. Uma colher de sopa moída, não inteira. Comecei com a semente inteira. A nutricionista Patrícia olhou meu pote e perguntou: "O senhor pretende alimentar o corpo ou decorar o intestino?" Eu ri. Ela explicou que a semente moída facilita o aproveitamento. A linhaça contém fibras e gorduras, incluindo ácido alfa-linolênico. Nome comprido. Pense nele como material de manutenção, uma peça que o corpo usa em vários serviços. Eu moía pequenas porções, guardava num pote fechado na geladeira e usava uma colher. No início coloquei 3, não façam isso, minha barriga protestou como sindicato em greve. Voltei para meia colher, depois subi para uma colher. Esse ajuste levou 2 semanas. Agora quero falar sério por um momento. Linhaça, aveia, cacau e mudanças na alimentação podem não servir da mesma forma para todo mundo. Quem usa remédios para diabetes, pressão ou coagulação, ou tem doença renal, dificuldade para engolir, alergias ou problemas intestinais, precisa conversar com um médico ou nutricionista. Eu não parei medicamento, não mudei dose e não troquei consulta por liquidificador. Minha mistura entrou junto com cuidado profissional, não no lugar dele. E quando senti tontura em 2 ocasiões, contei à doutora Helena. Ela revisou meus horários, minha pressão e meus remédios. Faça isso também. Seu corpo merece proteção, não experiência perigosa. O próximo ingrediente era meia banana pequena, às vezes 1/3 quando ela estava muito madura. Eu precisava de sabor. Sem a banana, eu bebia fazendo uma cara que assustava até o cachorro do vizinho. Mas havia outro motivo. A banana tornava o café da manhã mais completo e oferecia energia, além de nutrientes como potássio. Quem tem diabetes pode precisar ajustar porção, combinação e horário. No meu caso, meia banana com aveia e linhaça funcionava melhor do que açúcar, mel ou leite condensado. Sim, eu tentei leite condensado. Não contei à nutricionista por 2 meses. Na casa antiga, a banana era uma lenha pequena e previsível. Ela ajudava a manter o fogo, mas não precisava virar uma fogueira. Eu batia tudo por 20 segundos e tomava devagar, sentado. Aos 102, correr no café da manhã seria uma exibição desnecessária. Depois de 1 mês, notei algo pequeno. Eu chegava ao meio-dia com menos ansiedade por comida. Isso melhorou meu almoço. E quando o almoço melhorou, meu fim de tarde melhorou. Foi uma sequência. A memória não vive sozinha dentro da cabeça. Ela depende do corpo inteiro. Só que ainda faltava o ingrediente que deu gosto de rotina. Cacau em pó sem açúcar. Uma colher de chá. Não achocolatado, cacau. Comecei com meia colher porque achei amargo. Depois me acostumei. O cacau tem compostos naturais e pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, mas eu não o transformo numa promessa de memória. Para mim, o maior valor foi outro. Ele fez a mistura ficar agradável o suficiente para eu continuar. Uma rotina perfeita abandonada em 4 dias vale menos que uma rotina boa mantida por anos. O cacau era a tinta da casa, não sustentava a parede, mas fazia eu gostar de entrar no cômodo.
Em alguns dias eu acrescentava uma pitada de canela, bem pouco, mais pelo aroma. A cozinha ficava com cheiro de bolo, embora não houvesse bolo nenhum. Uma pequena crueldade, reconheço. Quem usa medicamentos ou tem alguma condição específica deve perguntar ao profissional antes de exagerar em canela ou qualquer ingrediente natural. Natural não significa inofensivo. Cobra também é natural. Eu tomava a mistura entre 6:30 e 7. Depois caminhava 10 a 15 minutos, primeiro no quintal, mais tarde até a esquina. Eu carregava um papel com 3 tarefas: comprar sabão, ligar para Renato e regar as ervas. Era um exercício simples. Eu lia, guardava e tentava lembrar sem olhar. À noite, conferia. Na primeira semana, esqueci uma das 3 em 4 dias. No segundo mês, acertava quase sempre. Isso não prova que a bebida melhorou minha memória. Mostra que alimentação, hidratação, movimento e atenção começaram a trabalhar juntos. Os fios da casa recebiam energia, os canos tinham água, as janelas estavam abertas e alguém finalmente estava usando os cômodos. Talvez você conheça alguém mais velho que vive de café ou passa a manhã tonto. Compartilhe este vídeo com essa pessoa, não para copiar minha receita, mas para começar uma conversa sobre uma manhã mais organizada. Às vezes uma mudança começa com um copo, outras com uma conversa. Meus primeiros resultados vieram devagar. Em 5 dias eu ainda era o mesmo velho rabugento. Em 2 semanas minha barriga se adaptava. Em 1 mês minha energia matinal melhorou. Em 3 meses eu dormia mais cedo porque caminhava e cochilava menos. A primeira vitória que me emocionou aconteceu numa terça-feira. Marina ligou e pediu que eu levasse 3 documentos à casa dela. Eu desliguei. Não anotei. 20 minutos depois, peguei os 3 documentos certos. Quando cheguei, ela perguntou se eu havia escrito. Disse que não. Ela sorriu. Fingi que não era nada. No banheiro chorei um pouco. Não porque eu tivesse provado alguma coisa, mas porque senti esperança. Depois vieram 6 meses irregulares. Uma gripe me deixou fraco por 3 semanas. Parei de caminhar, dormi mal e meus esquecimentos pareceram aumentar. Fiquei desanimado, meus números melhoraram, depois pararam. Foi então que percebi que eu estava tratando a mistura como se ela fizesse o trabalho inteiro. Não fazia. A bebida era a entrega na porta. Alguém ainda precisava guardar as compras e manter a casa viva. Retomei as caminhadas com 5 minutos. Passei a comer almoço de verdade. Feijão, arroz, legumes, ovo ou peixe quando havia. Voltei a dormir no mesmo horário. Usei aparelho auditivo depois de muita teimosia. Isso foi importante. Quando a gente escuta mal, participa menos e se cansa mais. Eu achava que todos falavam baixo. Parte do problema estava em mim. Não foi uma descoberta elegante. Ao longo de 1 ano, a rotina ficou sólida. A mistura continuou simples. Água ou leite, 2 colheres de aveia, 1 de linhaça moída, meia banana, 1 colher de chá de cacau e às vezes canela. Eu não colocava açúcar. Também não tomava se estivesse sem fome por doença, com enjoo ou se algum profissional tivesse orientado diferente. Hoje ainda faço adaptações. Quando mastigar fica difícil, deixo mais líquido. Quando o intestino está sensível, reduzo a linhaça. Quando os exames pedem mudanças, eu mudo. Teimosia não é independência. Independência também é saber aceitar orientação. Se eu resumir a parte prática, fica assim. A água ajuda os canos. A aveia abastece a despensa. A linhaça oferece material de manutenção. A banana mantém o fogo sem exagero. O cacau faz a rotina ser agradável.
A caminhada abre as janelas, o sono desliga a casa para reparos, e os pequenos exercícios de lembrança mantêm os cômodos em uso. Nada disso trabalha sozinho. Eu introduzi uma coisa de cada vez. Primeiro água e aveia, depois linhaça, fruta, cacau, caminhada e horário de dormir. Você não precisa transformar sua vida até amanhã. Comece com uma mudança que consiga repetir. O básico, todos os dias. Agora vem a parte que prometi contar. Tudo o que expliquei importa, mas não é a história inteira. A mistura representou talvez 30% da minha transformação. Os outros 70% foram mais silenciosos: medo, luto, perdão, fé e a necessidade de ainda ser útil para alguém. Depois que Lúcia morreu, eu não estava apenas desorganizado, eu estava com medo de continuar vivendo sem ela. Isso é difícil de admitir. Eu não queria morrer. Mas não via motivo para levantar cedo. Não queria cozinhar para um homem só. A cama parecia larga demais. Ninguém me esperava na volta. Meu corpo sentia tudo isso. O medo apertava meu peito, a tristeza tirava meu apetite, a solidão me deixava sentado, e quanto mais eu sentava, mais fraco ficava. Quanto mais fraco, mais medo de cair. Quanto mais medo, menos eu saía. Era uma roda. Eu comecei a rezar de maneira diferente. Durante anos, minhas orações eram pedidos. Depois dos 84, comecei uma oração mais simples. Mostre o que posso cuidar hoje e ajude-me a soltar o que não posso. Eu não consigo provar essa parte. Faça disso o que achar melhor. Para mim, a fé não apagou o luto, não curou meus joelhos, não colocou memória nova dentro da minha cabeça, mas me ajudou a dormir sem tentar controlar o dia seguinte. E dormir melhor tornou mais fácil caminhar. Caminhar tornou mais fácil comer. Comer melhor tornou mais fácil manter a rotina. A parte espiritual não substituiu a física. Ajudou-me a permanecer nela. Eu também carregava uma mágoa. Meu filho Renato e eu discutimos depois da morte de Lúcia. Ele queria que eu vendesse a casa. Eu ouvi ameaça. Ele viu orgulho. Numa tarde, perto da pia, eu disse: "Você está esperando eu ficar incapaz?" Ele ficou branco. Respondeu: "Eu estou com medo de perder o Senhor também." Mesmo assim, passamos 11 meses falando apenas o necessário. Foram aniversários secos, telefonemas curtos e pratos deixados na porta. Eu repetia a discussão de madrugada, sempre me dando a melhor fala e fazendo dele o vilão. Isso roubava meu sono mais do que o café. A doutora Helena perguntou um dia: "O senhor quer ter razão ou quer ter paz?" Eu disse: "Os dois." Ela riu: "Então vai ter trabalho." Comecei escrevendo uma carta. Não mandei. Escrevi outra. Também não mandei. Na terceira, coloquei apenas: "Filho, eu ouvi ameaça onde havia medo, mas você também tentou decidir antes de me escutar. Podemos recomeçar?" Ele veio no domingo com broa de fubá. A conversa não foi perfeita. Ele ainda queria corrimão no banheiro. Eu ainda achava que corrimão deixava a casa com cara de hospital. No fim, colocamos o corrimão. Hoje eu o uso. Perdoar não foi dizer que ele estava certo em tudo. Também não foi fingir que minhas palavras não machucaram. Foi parar de deixar aquela tarde morar no meu peito, na minha cama e na minha pressão. Levou tempo. Às vezes a mágoa voltava e eu soltava de novo, sem música, sem cena bonita, mas houve mais espaço dentro de mim. Ainda faltava propósito. Esse foi o remédio mais forte e não veio em garrafa. 1 ano depois da morte de Lúcia,
Eu estava sentado na varanda numa quinta-feira. Tinha tomado a mistura, regado as plantas e não tinha nada para fazer. Pensei, talvez meus dias sejam apenas manutenção. Foi quando a vizinha Célia apareceu com o neto, Vinícius, de 11 anos. Ela precisava ir ao posto de saúde. Perguntou se o menino podia ficar comigo por 2 horas. Eu quase disse não. Criança faz barulho, mexe nas coisas e pergunta demais, mas aceitei. Vinícius viu minha caixa de ferramentas. Queria aprender a consertar uma gaveta. Mostrei como medir, lixar e apertar parafuso. Ele prestou atenção como se fosse cirurgia. Quando terminou, disse: Seu Antônio, o senhor sabe fazer tudo. Não sei, mas naquele dia eu sabia fazer algo necessário. Na manhã seguinte, levantei diferente, não mais jovem. Havia uma gaveta esperando conserto. Depois ensinei Marina a podar manjericão, ajudei Vinícius com medidas, telefonei para um amigo viúvo e escrevi as receitas de Lúcia para Clara. Meu motivo para cuidar da saúde deixou de ser apenas evitar uma instituição. Passou a ser continuar disponível. Propósito cria uma razão para sair da cama. Sair da cama cria movimento. Movimento ajuda o apetite. Apetite leva a cozinhar. Cozinhar organiza o dia. Um dia organizado ajuda o sono. E consistência sustenta o corpo. Foi isso que ninguém me explicou quando eu era mais novo. Quando alguém precisa de você, você começa a tratar sua própria vida com mais respeito. Não porque fica sem medo, não porque a dor desaparece, mas porque sua presença tem endereço. Agora eu quero falar diretamente com você. Você não está velho demais. Talvez esteja cansado, assustado, de luto ou percebendo mudanças que não quer admitir. Procure avaliação, converse com sua família, revise seus remédios com um profissional, cuide da audição, cuide do sono, coma de forma regular, mexa o corpo dentro do que é seguro e considere uma manhã mais organizada. Não precisa usar exatamente a minha mistura. Seu médico ou nutricionista pode adaptar. O ponto é dar ao corpo o básico, de forma repetida. Eu quero isso para você. Quero que acorde sentindo que seu corpo ainda está ao seu lado e permaneça na sua casa, do seu jeito, pelo maior tempo possível. Quero que você saiba onde estão suas chaves. E quando não souber, que tenha calma para procurar. Comece devagar, mas comece. Dê tempo ao seu corpo. Não aconteceu em 3 dias, nem em 3 semanas, mas começou. Amanhã, antes das 6h30, eu vou entrar na cozinha. Vou pegar meu copo azul. O mesmo tipo de copo que meu irmão Joaquim segurava perto daquela janela. Vou colocar água, aveia, linhaça, banana e cacau. Vou bater a mistura. Depois vou abrir a porta dos fundos e ver se o manjericão precisa de água. Talvez Renato apareça. Talvez Marina ligue. Talvez Vinícius traga outra gaveta quebrada. Tenho 102 anos. Eu não escapei do envelhecimento. Meus joelhos reclamam, minha vista cansou e minha memória tem dias melhores e piores. Mas aprendi a trabalhar com meu corpo, em vez de passar o dia lutando contra ele. Essa é a história inteira. Se você conhece alguém que precisa de esperança ou de uma rotina mais cuidadosa, compartilhe este vídeo com essa pessoa e deixe nos comentários seu primeiro nome, sua idade e de onde está assistindo. Conte também qual mudança você pretende começar amanhã. Mais água? Um café da manhã regular? Uma caminhada segura? Uma conversa com o médico? Ou uma ligação para alguém sozinho demais?
Marina lê os comentários para mim. Eu também leio alguns com meus óculos e uma lupa que finjo não precisar. Enquanto eu puder aprender alguma coisa e ajudar alguém, ainda existe uma boa razão para eu acordar amanhã.